Tá ok. Bom, então boa tarde a todos, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer sempre quando nós estamos aqui, principalmente às quintas-feiras nesta casa. Eu que não sou médium de efeitos físicos, eu não sinto nada, eu não ouço nada, não vejo nada, não escrevo, não falo, minha mediunidade é igual isso aqui, sabe? Mas a vibração que a gente sente de vocês é tão grande que a intuição, que é uma forma de mediunidade, não deixa de ser a intuição, aflora e a gente então é como que se conectasse a uma tomada fluídica e as coisas que a gente estudou ou não estudou começam a vir com mais facilidade graças à sintonia mental de vocês. E ultimamente, deixando completamente qualquer vício de vaidade de lado, eu estou preferindo os públicos pequenos, como na nossa casa, lá no Eurípides, às sextas-feiras à tarde. São os melhores dias, no meu caso, para estudar e expor a doutrina espírita. Nos ambientes onde as pessoas têm a sintonia mental mais focada, não na minha figura, no que eu vou dizer, no que eu vou falar, mas sim na esperança de sair daqui um pouquinho melhor do que quando entrou. E sabendo disso, a espiritualidade, os mentores da casa atuam, mas de uma maneira 1000 vezes potencializada do que se estivesse uma plateia superlotada, onde os pensamentos são heterogêneos, né? A sintonia mental não é focada no assunto doutrinário, preocupados com as suas dificuldades do dia a dia, da família, do trabalho. Então, ultimamente, eu tenho preferido as plateias menores, para que todos nós possamos, na hora de divulgar a doutrina, sermos fiéis a essa doutrina, dentro daquele espiritualismo ou dentro da pureza doutrinária que Kardec procura nos incentivar a fazer. Por isso que eu fico muito feliz por estar aqui. E o outro motivo, está chegando dezembro, e vocês vão perceber, conforme os dias forem, daqui a 4 dias, né? Estaremos já em dezembro, 4, 5 dias já estaremos dentro de dezembro, vocês vão perceber que o ar vai ficar mais leve, as pessoas vão ficar mais sensíveis, alguns se preocupando com o próximo, aqueles que nunca falaram em Deus vão falar, outros vão comentar sobre Jesus, mesmo pensando na ceia ou na compra dos presentes tão necessários para alguns, mas vão começar a pensar em Jesus. O ar vai ficar mais leve, mais respirável, as pessoas vão ficar mais amorosas e vamos aproveitar esse mês de dezembro. É quando, certa vez, o Chico nos falou, quando a espiritualidade maior, numa nuvem de espíritos de altíssima grandeza espiritual, descem à terra e quase que podemos tocar nesses espíritos, aqueles que têm a sensibilidade mais aflorada, percebem companheiros espirituais ao nosso redor, amigos desta casa e de outras casas espíritas ou de outras religiões, que vêm com a permissão do Mestre Jesus, nesse período, para ajudar aos trabalhadores das casas, aos crentes do Evangelho de Jesus, a trabalhar pelo bem, ajudar ao próximo, nem que seja apenas no mês de dezembro, mas pelo menos eles pensam. E por isso que o mundo fica um pouquinho melhor nessa época de dezembro. Portanto, vamos aproveitar ao máximo, né, essas oportunidades que vamos ter em breve. O tema que nós vamos trazer hoje é um tema que eu considero um tema muito sério, talvez um dos temas mais sérios dentro da compreensão da doutrina espírita, porque nós sabemos que quanto mais estudamos, mais responsáveis ficamos e compreendemos melhor o mecanismo das coisas entre a Terra e o plano espiritual. Quanto mais se aprende, mais responsabilidade temos, mais conhecimento advém. E por isso o tema de hoje, que vai tratar do suicídio,
e das suas consequências vai talvez calar a fundo no coração de alguns presentes, ou então iremos lembrar pessoas, amigos, familiares, porque quase sempre, cada um de nós trazemos na lembrança uma pessoa, um conhecido, um espírito que desencarnou através do suicídio. E são para esses que hoje, na tarde de hoje, nós vamos dedicar o nosso estudo, as nossas preces, para compreender melhor o porquê que aquela criatura foi levada ao suicídio, quais foram as consequências, o que estão passando, e como Jesus e Deus, nosso Pai amoroso, vai conseguir perdoar essas criaturas, porque Ele vai perdoar. Ele vai dar novas oportunidades, Ele não vai desamparar, como acontecia até há pouco tempo atrás, não chega nem a um século, quando a Igreja Católica nem permitiu uma missa para aquele que era considerado suicida. Nem uma missa era permitido, porque ele transgrediu violentamente uma das leis mais importantes da justiça divina. Então ele não merecia nem uma missa, nem uma prece. Eu espero que isso tenha acabado. Aliás, a igreja está mudando muito. E durante o 3º milênio vai mudar mais, porque vários espíritos, como nós soubemos recentemente, já estão reencarnando, não só na seara espírita, mas estão reencarnando em vários lugares do planeta, em várias religiões, várias seitas, para modificar o modo de pensar em relação à verdadeira vida e à vida espiritual, inclusive em comunidades protestantes, muçulmanas, onde hoje nós encontramos sérios problemas sociais, e religiosos. Vai mudar. Alguns virão até como voluntários de um processo em que serão até assassinados para tentar reverter esses paradigmas de hoje. Foram espíritos que no plano espiritual assumiram essa missão e já estão reencarnados. Vieram para uma missão muito difícil. Por isso, nós que somos espíritas estudamos bastante, ou temos que estudar, e quem não estuda ainda, o convido, peço permissão à direção da casa para convidar no início do ano que vem, se matricular imediatamente nos cursos do Evangelho, dos livros kardecianos desta casa. Espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade, sem compromisso. Então nós temos que estudar. E o espírita é reconhecido pelo estudo, pelos livros que lê, é a doutrina do livro. E por isso convido a todos a estudar nesta casa, que é uma casa que se dedica à pureza doutrinária. E quando vamos folhear as obras de Kardec, nós encontramos verdadeiros trechos, ensaios teóricos consoladores. Por isso que a doutrina espírita é considerada uma doutrina consoladora, que chega ao pai, à mãe, ao filho, que diz: você não perdeu ninguém, a morte não existe. Que chega a um parente, a um amigo que tem dentro da sua família um daqueles que cometeram o suicídio, e vai explicar a ele que Deus, nosso Pai Criador, vai sim ajudar aquele espírito, não vai abandoná-lo à própria sorte, como acreditávamos há um pouco mais de um século atrás. Não. A doutrina é consoladora exatamente por isso, por ela explicar de onde a gente veio, por que é que a gente está aqui, para onde a gente vai, o que é a vida espiritual, a verdadeira pátria do espírito, porque isso aqui não é a nossa vida real. Isso aqui é um estágio, uma experiência, um período que passamos, que pode variar de 50, 70, 90, 100 anos, mas depois a gente retorna à pátria espiritual para ver como é que foi o estágio lá, como é que você se comportou em determinadas situações,
Por que que você fracassou? Por que que você se suicidou? Você não teria condições de aguentar a prova? E aí que chega a doutrina espírita esclarecendo, pegando uma máxima do Cristo 2000 anos atrás, quando ele dizia que ninguém carrega um fardo maior do que pode suportar. Todas as dificuldades que passamos na Terra, seja econômicas, sociais, materiais, morais, seja qual for, na dor, no sofrimento, da prova e da expiação, qualquer uma está dentro do nosso limite de tolerância para suportar esta prova. Nós é que somos fracos mentalmente e também dentro da nossa fé, não importa a religião. Se tivéssemos realmente fé, saberíamos que deveríamos continuar avançando, porque aquela prova não chegou por acaso. Aquela doença, aquele câncer, que é, com certeza, a doutrina prova isso, consequências do nosso passado delituoso, que algumas seitas esotéricas falam que é uma doença kármica. Não está errado, não. O perispírito está ali precisando ser higienizado, limpo das impurezas dos nossos erros do passado, e através da dor, infelizmente, que não precisava ser assim, mas como nós optamos de maneira péssima no nosso passado recente ou remoto, pela porta larga, as consequências chegam pela dor. Pela dor. E quem vive na terra está cercada dela, está cercada de infelicidades. Kardec coloca isso no Evangelho, que a felicidade não é nesse mundo, e os espíritos concordam. Planeta Terra, de provas e expiações, de espíritos ainda primitivos, brutalizados pela ignorância do materialismo, das conquistas pessoais, dos títulos de nobreza, do poder, da riqueza. Quem poderá ser feliz num planeta como esse? E quando a felicidade chega, ela é pontual, passa de passagem assim. Quando a gente vê, já foi embora. É porque nós merecemos estar aqui. Ninguém está aqui por acaso, não. Todos que estão na Terra estão nesse estágio ainda de melhoramento, de reforma íntima, e muitos como vocês tiveram a oportunidade de chegar numa casa espírita. Quantos, mais bilhões de pessoas e espíritos, porque a população espiritual em torno da nossa Terra é de 6, 7 vezes maior do que a população que aqui está encarnada. Quantos bilhões de espíritos não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo, não só hoje, mas durante a nossa vida, de se aproximar da doutrina kardeciana, a doutrina dos espíritos, de começar a entender o porquê do nosso sofrimento, da dor e da queda daquele irmão que procurou no suicídio a forma mais fácil para ele de se livrar do problema. Kardec faz uma listagem no capítulo 5 do Evangelho e também no Livro dos Espíritos e também no Céu e Inferno. O Céu e Inferno é uma obra espetacular. Kardec coloca para nós, descortina o mundo espiritual de uma forma muito inteligente. Ele coloca em todos os segmentos do livro espíritos de várias hierarquias espirituais, espíritos de alto nível até aquele mais bravo, lá no umbral, no vale do sofrimento, inclusive dos suicidas, aparece ali, espíritos de todas as ordens. E Kardec, então, ele faz um roteiro, principalmente no Evangelho e no Céu e Inferno, colocando para nós os tipos de suicídio que nós observamos e que leva de forma invigilante aquela criatura a tirar a sua própria vida, quando nós não temos o direito disso. Até mesmo quando nós estudamos a eutanásia, a ortotanásia, nós sabemos
que até mesmo nesse momento o espírito tem que passar por aquela dificuldade. Por isso que a FEB tem uma campanha permanente. Aliás, são 3 as campanhas permanentes da FEB: é do suicídio, do aborto e da eutanásia. Essa campanha permanente da FEB é para alertar que aquela pessoa que está lá na cama, aparentemente vegetando, ela se preparou talvez a vida inteira para entrar naquele estágio de provas e expiações. Se preparou o momento inteiro da sua vida para aqueles instantes finais da sua vida. E não cabe a nós chegar lá e desligar a tomada. Quem faz isso é Deus. Ele tem toda uma lógica que não conhecemos, estamos longe de conhecer. O que podemos antever são planejamentos reencarnatórios que todos nós temos, que ninguém nasce por acaso, todos que estão aqui e lá fora também, inclusive quem não é espírita também, todos têm planejamento reencarnatório, fazem uma programação reencarnatória para se ambientar no planeta e no local em que vocês irão reencarnar. Tudo isso é planejado. É claro que nada é engessado. Nada é engessado. Todo planejamento é maleável. Se a gente vê isso nas organizações de hoje, nas grandes multinacionais, transnacionais, empresas públicas, todo planejamento, eles fazem planejamento estratégico agora para 10 anos. É claro que não pode ser engessado. Qualquer coisa que aconteça na Europa, uma crise, um espirro lá em Brasília, pode mudar todo o planejamento. A crise da Petrobras, que impactou tremendamente todos os projetos sociais de responsabilidade social da Petrobras. Teve que ser tudo replanejado. Até no âmbito social, essa crise teve consequências. E com isso a gente vai aprendendo. As leis vão melhorando, os homens vão se modificando. Claro que isso tudo vai mudar, gente. Claro, o 3º milênio está chegando. Isso é o início da mudança. E todo processo de mudança é difícil, dói, deixa mágoas, porque machuca muita gente, mas é necessário para sair daquela mesmice. Algo sério tem que acontecer. Isso é a nossa vida. Às vezes nós somos cutucados pela dor para a gente se modificar, porque se não fosse a dor, se não fosse a doença, se não fosse um problema sério na família, nós ficaríamos acomodados. Isso é característico nosso, de espíritos inferiores, se acomodar numa zona de conforto. Então é preciso, às vezes, dar uma cutucada, uma agulhada lá para acordar. E às vezes vem na forma da dor e de provas muito grandes, mas que todos, repito, todos estão em condições de suportar. Não foi Chico que falou, foi Jesus. Ninguém pode levar um fardo maior do que pode carregar, do que pode suportar. Então, quando nós fazemos o planejamento reencarnatório, aquela dificuldade vai acontecer. Eu não sei quando, mas vai acontecer. E muitos se acham pequenos para suportar tal coisa. Ficam, devido ao orgulho, resquício da vaidade humana, né? O que é que as pessoas vão dizer de mim, da minha família? Então Kardec faz um leque aqui de tipos de suicídio, onde esses invigilantes acreditam que, dando fim à vida, tudo isso vai acabar. Fuga do sofrimento moral, do sofrimento físico, fuga dos problemas de ordem político e religioso. E a história mostra isso, né? Os grandes líderes religiosos, políticos, dando cabo à sua vida para... Aliás, está tudo ligado à parte moral também, né? Não deixa de ser da parte moral também. Vergonha. Os jornais vão dizer, a família lá do lado vai dizer, o que é que a minha família vai falar, os amigos, os vizinhos, aí dá cabo à vida porque acha que vai acabar tudo, tudo vai se desmanchar. O desgaste acelerado do corpo, consumido pela doença,
Então vou dar cabo à vida, que esse sofrimento eu não mereço. Quem somos nós para dizer se merece ou não? Se isso também estava programado para em determinado momento da nossa vida. E hoje a gente vê lá a campanha do Laço Rosa, do Laço Azul, né, do mês de novembro. Tantas mulheres e homens desencarnando por essa doença, como os esotéricos falam, os orientais, doenças kármicas, ligadas ao nosso passado delituoso. Mas é porque a gente está no momento de receber essa doença e de enfrentá-la. Estamos acompanhados de amores, pessoas, entes queridos, que nos cercam, que nos dá o apoio necessário. Estamos na casa espírita, os amigos orando, tanto do campo espiritual como aqui materialmente falando, as sessões de preces, alguns se dedicam até ao tratamento à distância, mas a maioria materialista acha que tudo vai acabar simplesmente dando fim à nossa vida material. E não é assim que acontece. Por isso eu até vou pedir, se vocês puderem ter acesso a essa obra, que é do Gerson Simões, né, do Espírito, o Suicídio e Suas Consequências. Esse livro é dele, já foi lançado há muito tempo. E ele fala de vários casos de suicídio, visto do ponto de vista do plano espiritual, o que aconteceu com esses espíritos. Eu tirei alguns para falar aqui, também vou trazer alguns que Kardec coloca aqui. Mas antes de começar, eu quero lembrar aqui, Kardec nos alertando que só existe duas maneiras de amenizar o suicídio. Tem? Quais são essas maneiras aqui? Kardec coloca no item 15 do capítulo 5 do Evangelho. Postos de lado aqueles que se dão ao suicídio, apenas o estado de embriaguez, quando você está totalmente embriagado, e da loucura, podemos chamar de suicídios inconscientes. Kardec falando. Somente no estágio da embriaguez e da loucura, porque você não está no domínio das suas funções. Você pode cometer um erro, pode um acidente qualquer no trânsito, na rua, atravessando, não pegando o carro. Se você beber e pegar um carro, aí não é isso que Kardec falou, não. Isso é suicídio mesmo, né? É suicídio mesmo. Mas um acidente, uma queda, né? E no estágio de loucura, nós sabemos que, dependendo do estágio de loucura, quando aquele espírito está subjugado pelo obsessor, ele não é mais senhor das suas ações. Ele vira uma marionete, um fantoche na mão do obsessor. Esse é o último grau da obsessão, a subjugação. Começa pela obsessão simples e vai subindo. Isso vocês vão estudar na casa ou já sabem, né? Pelos estudos de Kardec no Livro dos Espíritos. Mas o último estágio da subjugação, que é a subjugação, faz com que nos tornemos fantoches, marionetes na mão dos espíritos inimigos. Então Kardec textualmente diz aqui, apenas no estágio de embriaguez e de loucura. Tirando esse detalhe, aquele que faz e comete o suicídio plenamente consciente, ao contrário do que ele acha que vai encontrar ou não encontrar nada, ele se vê desperto, vivo, porque há muito tempo, desde o advento do Livro dos Espíritos, nós espíritas dizemos que a doutrina espírita matou a morte. Sabemos que a morte não existe, e essa vai ser a primeira surpresa do suicida ao despertar no plano espiritual. Eu estou falando se for no plano espiritual, que muitos vão despertar perto dos seus despojos na terra, ao lado do caixão. E não sou eu que falo isso. Kardec e os amigos espirituais, também André Luiz, Emmanuel,
descreve, principalmente Kardec, descreve a cena lá no céu e inferno de como isso acontece. Ele acorda ligado ainda pelas vibrações fluídicas, porque para entender isso nós temos que compreender que quando nós reencarnamos no plano espiritual, de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, nós programamos até o tempo necessário de estar vivo aqui na Terra, para dar conta de tudo que nós temos que fazer. Então muitos têm lá no seu planejamento desencarnar com 70 anos, 50, 95 anos, seja lá, botou lá. Quando um jovem suicida, não porque desencarnou de forma planejada do plano espiritual, mas se suicida de forma consciente, com seus 20 anos, 25 anos de idade, aquela energia vital que ele teria para suportar os 80, 90 anos na Terra, está latente no seu perispírito. Essa é a maior prova do suicida. Por isso que nós temos que orar muito, gente, por aqueles que nós conhecemos, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Temos que orar muito por esses espíritos, porque a prova, no meu entender, é a prova mais difícil na erraticidade. Não existe outra. Você, devido a essa energia magnética que une o teu perispírito ao corpo somático, esse que nós temos aqui, e que vai ficar atrelado por essa energia vital, e quando você se suicida aos 20 anos de idade, o que vai acontecer com aqueles 70 anos restantes, 60, está cheio de energia, e enquanto essa energia está latente, você não tem condições de separar do corpo. E Kardec então descreve uma das cenas mais terríveis para aqueles que ainda não acreditam na verdadeira vida. É o espírito acompanhando a decomposição do seu corpo, célula por célula. O perispírito ou o espírito acoplado, unido numa pequena distância do corpo material. Não existe prova maior. E quando ele sai dali, resgatado pela equipe amorosa dos voluntários do bem, e são levados para hospitais, muitos não conseguem nem chegar nesse estágio, porque muitos, ao tentar fugir de tal situação, são colocados nos vales chamados de vales dos suicidas. E para isso recomendo uma obra dificílimo de ler até o final, é muito difícil. Eu levei 3 ou 4 tentativas para passar da página 90 ou página 100 do livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Tive que recomeçar, 3 ou 4 tentativas, mas venci. É um livro que mostra todos os detalhes que o espírito suicida encontra nesse vale. Ivone Pereira, para escrever esse livro, que é um dos clássicos da doutrina espírita, ela foi levada em espírito durante o sono para conhecer esse vale. Para o mentor que estava ao lado dela, né, o espírito Camilo, que é o personagem do livro, que é um grande romancista português. E qual foi a maior surpresa dele? Ele ficou cego, né? E ficou com vergonha de ficar cego, intelectual, não queria viver da ajuda dos outros e cometeu o suicídio. Pouco tempo depois, soube-se da cura para aquela doença que o acometeu. Aliás, tem muitos casos assim. Meses ou anos, um pouco depois, a cura daquela doença chega. Eu acho que a dor aumenta, né, para o suicida. E ela então é levada a esse vale quase todas as noites, durante várias semanas, para conhecer melhor o cenário, para ser mais objetiva possível, mais sincera possível, na hora de colocar no lápis, no papel, aquilo que ela via em espírito.
é um livro muito difícil de ler. As verdades que nós não gostaríamos de ler ou de entender estão todas lá, que mostram todas essas situações. Porque o espírito de Camilo não conta apenas a sua história, conta a história de outros companheiros que lá estão com ele no Vale dos Suicidas. Quem viu o filme Nosso Lar e achou que aquele vídeo que vocês viram lá é o verdadeiro Vale dos Suicidas, é muito pior que aquilo, gente. É muito pior que aquilo. O filme até tenta retratar o terror de conviver ali. Ele passa isso para aqueles que não conhecem o livro ou não conhecem a doutrina espírita. Passa esse pavor de viver ali. Mas a realidade é muito pior. Podem acreditar nisso. E no livro, ao lado dessa obra que eu recomendei, do Gerson, né, nosso companheiro Gerson, lá da Rádio Rio de Janeiro, nós encontramos casos de espíritos, de pessoas que se suicidaram porque não tinham ou não possuíam uma consistência religiosa dentro da sua fé. Ateus, muitos, achavam que tudo ia terminar, desgostos no campo do trabalho, a vergonha de ser rebaixado, de ser demitido, de perder um amor. No século XVIII, os romances de Machado de Assis era repleto de histórias, de casos de amor que ou o homem ou a mulher morriam. Hoje parece até mentira isso, né? Poxa, separou, um amor foi desfeito, vai gerar a morte de uma pessoa. Acontecia isso. Em relação à posição social, né, isso acontece muito, principalmente nos países orientais, do Oriente, no Japão principalmente, a vergonha de ser demitido, porque desde pequenininho a criança no Japão, ela vive em competição. Até para entrar numa escola pública tem um mini vestibular, muito mais difícil que qualquer vestibular para medicina aí. Então, desde pequenininha, ela já está no mundo da competição. E é uma vergonha para ela e para a família o fracasso. Por isso que muitos se suicidam, fazem lá o harakiri lá. E existe um parque na capital, em Tóquio, no Japão, é o chamado Parque dos Suicidas, Jardim dos Suicidas, sei lá, Bosque dos Suicidas, traduzindo ao pé da letra é isso, Bosque dos Suicidas. Coisa de 80 a 90 suicídios por ano ocorrem ali. As pessoas que passeiam naquele bosque sentem uma vibração pesada. É horrível andar por ali. Sabemos por quê. Existem placas em vários lugares recomendando o amor à vida para não cometer tal ato. Policiais ficam atentos para tentar evitar, mas em média de 7 a 8 pessoas por mês se suicidam ali. Vão para lá para se suicidar. Dizem, isso é da cultura japonesa. Mas o espírito é espírito em qualquer lugar, e ele vai ter o reflexo desse ato ao chegar na pátria espiritual e ver que nada daquilo que ele pensava acontece. Aqueles homens bombas, pensando que vão encontrar não sei quantas mulheres virgens, uma mesa com banquete, vai encontrar um monte de diabinho lá, perturbando a vida daquele infeliz. Também ele foi enganado, né? Que o fundamentalismo é a pior coisa que tem em doutrina, em religião. Inclusive na nossa também. Cuidado com os fundamentalistas. Tem em qualquer lugar. Infelizmente, até na doutrina espírita tem também. Os fanáticos. Isso tem em qualquer lugar. Infelizmente, tem que falar aqui. Existe isso. Mas nessas doutrinas aí, lá do Oriente, muçulmanos, né, o negócio é mais sério. É mais sério. Muito sério. E eles acham mesmo que serão recebidos por Alá, naquele banquete celestial, serão sustentados espiritualmente, ele e a sua família, por tal ato. E depois descobrem que não é nada disso.
casos também de suicidas em que, como nós falamos no caso aí, né, agora mesmo nós falamos, que ele vive completamente lúcido após a morte. Ele sabe tudo o que está acontecendo. E a pior consequência para o suicida, inclusive isso tem num livro chamado, não é Memória de um Suicida não, eu esqueci o nome agora, casos sobre suicida, eu vou me lembrar daqui a pouco, né? Martírio de um Suicida, é o nome do livro. Martírio de um Suicida. É que ele fica, aquele suicida que se jogou de um penhasco, de um edifício, de um prédio alto, ele fica sentindo aquela sensação do vácuo, segundo após segundo, a sensação da queda. Aquele que dá um tiro na cabeça, ele vê a sua mão presa a um revólver, com sangue jorrando da têmpora, sem parar, tenta enxugar, tenta parar, mas o sangue continua, e sentindo a cada segundo o impacto da bala na cabeça. Aquele que se joga na linha férrea, a mesma coisa. Repito, não há sofrimento maior do que a chegada do suicida no plano espiritual. Temos que orar muito, mas muito mesmo. Tem casas espíritas que dedicam até um dia do mês, da semana, para preces aos suicidas. Temos que orar muito no nosso culto do lar, pensar naquele companheiro amigo que se foi através do suicídio, buscando solucionar os seus problemas. Vemos também nesse livro do Gerson espíritos que padeceram, que estavam encarnados, que padeceram através de terríveis sofrimentos, doenças kármicas, né? Então dão fim na vida, pensando que os sofrimentos vão terminar e não acabam. Esses sofrimentos vão se verificar também desencarnados também. Uns ficam orando no plano espiritual como loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus, mas ficam orando aquelas preces decoradas, pensando que vão ser salvos, e ficam cercados de espíritos, verdadeiros vampiros, obsessores, sugando o resto das suas energias. Muitos amigos e parentes desencarnados auxiliam aquele suicida, mas ele está num estágio tão complicado, de demência total, que nem ouve o espírito familiar, o seu espírito guia, o seu espírito guardião, seus familiares que já se encontram no plano espiritual, e se vê em plenitude das suas forças espirituais, e fica repetindo: mas eu morri, eu estou morto, como é que eu estou vivo? E aí começa toda o trama e a infelicidade do suicida. Assistem alguns o seu próprio enterro. Cego de dor, não enxerga essas benfeitorias espirituais que no próprio cemitério já estão atuando para o auxiliar. Ele não percebe nada disso. Não sabe quanto tempo ficou na cela do sepulcro, ligado àquela corda fluídica, magnética, que prende o espírito ao campo físico. Alguns se suicidam por ciúme, para castigar o amor querido. Alguns se suicidam por amor, como nós vemos nos romances, até de Shakespeare. E nós vemos que naquela hora em que Julieta morre e o seu amor tenta se suicidar para se encontrarem no plano espiritual, mas o livro não completa isso, porque é uma ficção, mas se fosse verídico, ia dizer que a oportunidade dos dois se encontrarem no plano espiritual levaria séculos. Não é a morte que vai aproximar dois amores. Então eu vou me suicidar para encontrar com o meu amor. Séculos irão te separar. Então não é essa a solução. Não é a solução. Apenas vai complicar o seu estado, né?
Nós sabemos que o suicídio ele pode ser direto ou suicídio indireto, que é o caso que nós vemos no livro Nosso Lar, de André Luiz. Seja pelo excesso, aliás, tudo que nós fazemos em excesso é prejudicial ao nosso corpo e ao tempo de vida planejado, dentro daquele período que nós falamos, da energia vital necessária para que possamos viver na Terra. Todos os excessos, alcoolismo, fumo, drogas, alimentos, sexo, dinheiro, tudo isso contribui de maneira efetiva para o desgaste do corpo físico, corpo somático e psicossomático, que é o perispírito. Mas a gente não pode fugir desses apelos, né, que nós vemos aí dos alimentos, dos fast food da vida, né, do McDonald's da vida, etc., dos shoppings, das comidas que tem lá. Não dá, mas se você quiser, você consegue. Mas o excesso que é complicado. Comer de vez em quando um hambúrguer não faz mal. Tomar um copo de cerveja uma vez ou outra não faz mal. O problema é a assiduidade e a rotina excessiva em relação a esse impulso. Por exemplo, um copo, esse tamanho aqui, um copo de cerveja desse tamanho está cheio de álcool, tem álcool dentro. Quando nós ingerimos um copo desse tamanho de cerveja, nós matamos em torno de 7.000 células sadias do nosso corpo. 7.000 não é nada, nós temos 4 trilhões de células, não é nada mesmo. 7.000 não é nada. Mas matamos 7.000 células. Na hora que você ingere aquilo. E, automaticamente, o teu corpo vai ressarcir essas células, como ressarce quando você fere o teu dedo, na hora que está fazendo o alimento lá, cortando lá o tomate, a cebola, e feri o meu dedo. No dia seguinte já está quase cicatrizado, porque as células já foram programadas para se reproduzirem, né, e para restabelecer a saúde do teu corpo. Se não vir uma infecção ali, você pode até morrer. Então, o teu corpo mesmo coordena. Aí que é a sabedoria divina, né? Ele mesmo coordena a quantidade de células que devem ser programadas, serem produzidas para compensar aquelas que morreram. Tanto que a casquinha lá cai depois, aquela célula desapareceu, morreu, mas já tem outra no lugar. No alcoolismo, é a mesma coisa. Matou 7.000 células agora. Mas, poxa, eu só bebo uma vez por semana e olhe lá. Eu costumo brincar lá na Mocidade Espírita, onde eu frequento, com a garotada lá do Eurípides, eu falo assim para eles, eu costumo tomar 10 latinhas de cerveja, que o pessoal abre aquele olhão assim, né? Por ano. Por ano tudo bem. Porque por dia, se fosse por dia, o que é que ia acontecer? O metabolismo no meu corpo não ia conseguir compensar a perda de 7.000 células. Porque eu ia beber outro copo, e 7 latinhas deve dar o quê? Uns 30 copos, sei lá, ou mais. Aí, meu amigo, excesso é excesso. E isso vai modificar o seu metabolismo e vai ter problemas, sim, na perda daquela energia vital. Por isso que André Luiz foi considerado suicida, não só pelas bebidas sofisticadas, mas pelos alimentos. Ele foi considerado por isso. Então, quando esse espírito chega no plano espiritual, ele diz, como o André Luiz falou, mas eu não sou suicida, mas os excessos de toda ordem promovem esse tipo de descompensação. A sabedoria divina é tão interessante que muitas vezes nós compensamos essas perdas devido às nossas invigilâncias, né? E hoje, final de ano então, gente. Final de ano, a preocupação com a mesa farta, não faltar nada, come-se muito. Uma vez na nossa reunião mediúnica, recebemos um grupo de espíritos desencarnados, dizendo assim, esfregando as mãos, opa, está chegando o final do ano, vai ter muita bebida na praia, muita comida, quer dizer, até lá
Eles se preocupam com isso. Por quê? Porque ninguém muda quando desencarna, inclusive o suicida. Ninguém muda quando morre o corpo, né? Chega no plano espiritual. Ah, desencarnei, vou chegar lá diferente. Onde está escrito isso aqui? Você será exatamente o que é agora. Se eu continuo dependente químico, vou continuar a ser. Então, como é que eu vou me virar no plano espiritual? Ah, vou procurar aquele que gosta de beber que nem eu e que ainda está vivo. E vou colocar na cabeça dele, bebe, bebe, bebe. Aí ele, quando ele pega lá o copinho de cerveja e bebe, ainda estala. Ele não está bebendo sozinho, gente. Tem 3 ou 4 ali bebendo com ele. Não sei se vocês já perceberam, mas quem tem outro problema sério familiar, né? Parentes alcoólatras ou com dependência química, que é um problema que não afeta só esse espírito, mas toda a família, né? Toda a família é afetada, né? O próprio cigarro, o cheiro, né? Insuportável, né? E a pessoa nem percebe mais, né? O alcoólatra é a mesma coisa. O alcoólatra, ele tem aparência, a pele dele é quase amarronzada. E pelos poros da pele sai o teor alcoólico. Por isso que ele cheira álcool. Sai pelos poros da pele o hálito alcoólico. E aí que o espírito obsessor, dependente químico no plano espiritual, precisando do álcool, ou do tóxico, ou do cigarro, ou do sexo, aliás, gente, tudo que é em excesso, ele vai procurar aquele que precisa também do álcool encarnado, e o obsessor, que nós chamamos então de vampirismo, é o fenômeno do vampirismo, é exatamente isso. O espírito desencarnado chega perto do alcoólatra, dá um abraço, que nem um abraço de um polvo, envolvendo todo o corpo dele e sugando dos poros da pele o álcool que sai. E eles bebem juntos e caem juntos. Esse é o procedimento, esse é o processo do vampirismo. E no momento que nós nos alimentamos mal, comemos mal, bebemos em demasia, em alguns casos, e aí você, gente, hoje foi demais, né? Depois daquela famosa ceia do Natal, gente, eu comi demais hoje. Com o tempo, o plano espiritual, os amigos espirituais, até mesmo no seu culto do lar, tenta reharmonizar o seu organismo. De que maneira? Através do ar que respiramos, do passe que vocês vão receber daqui a pouco, da água fluidificada, do culto do Evangelho no lar. Então, de acordo com o nosso merecimento, né, a gente perde, sim, um pouco de energia vital nesse mundo tão material que vivemos. Os excessos, a raiva no trânsito, a impaciência com os amigos do trabalho. A gente vai se desgastando. E a gente vai, eu costumo dizer que aqui é como se a gente estivesse recarregando as baterias, no sentido literal, pegando um pouquinho dessa energia vital, recuperando, tomando a nossa aguinha, que a gente vai tomar daqui a pouco, no passe que vai refazer toda a tua estrutura perispiritual. Puxa vida, isso a Casa Espírita oferece, e as outras religiões oferecem, de uma maneira ou de outra, dentro da fé de cada um. Então vamos aproveitar essas oportunidades, porque aos pouquinhos a gente vai retomando a nossa energia vital. É claro que aquele que continuar lá fora, se excedendo, de nada valerá o que recebeu aqui dentro, vai perder logo lá fora. Mas fica aí o alerta da doutrina espírita, em função desses tipos de suicídio, o suicídio direto, que é aquele que você racionalmente, matematicamente predita e realiza, com aquele indireto,
que uma de forma ou de outra é suicídio, porque você abusou do teu corpo, usou o teu corpo de maneira indevida. E aproveitando esses 4 minutinhos que eu tenho aqui, também voltando para o Evangelho, no capítulo 5, agora no item 16, Kardec nos dá uma outra vantagem de ser espírita. Nós espíritas, eu espero, não teremos condições nem pensamentos nessa área. Não nos é permitido, pelo conhecimento que a gente tem. Olha só o que ele diz aqui no item 16. Para aqueles que não são espíritas, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, que ocasionam a covardia moral. Esse é o termo exato. Covardia moral. Ele vai desencarnar, vai para o plano espiritual, vai passar por aquela zona de sofrimento, vai ter uma nova oportunidade reencarnatória, vai repetir as mesmas situações. Posso usar aqui uma caneta? Tem aqui? Se não tiver, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. É como se fosse um vórtice, não tem problema não. Um vórtice é assim é como se fosse um redemoinho crescente, né? A nossa vida é assim. A nossa reencarnação é como se fosse um vórtice. Ela vai crescendo, crescendo dessa forma. Uma espiral, né? Uma espiral. Vamos supor que eu desencarnei nesse momento pelo suicídio, nesse ponto da minha trajetória de evolução espiritual. Desencarnei, sou suicida nesse momento. Quando eu estiver preparado para passar pela mesma experiência, na outra encarnação, vivendo essa mesma situação, eu vou passar por esse campo com as mesmas experiências. É claro que o cenário será diferente. Não vai ser século XVI, não vai ser século XVIII, agora é século XXI. Mas as mesmas situações morais eu vou vivenciar. Vou vencer? Aí que vem o teste. Né? Com outro corpo, claro. O espírito é o mesmo, mas o corpo lá do século XVII já foi embora. Né? Agora ele vai vir numa outra situação, numa outra família, num outro emprego, numa outra situação, até sexo diferente, o espírito não tem sexo, pode até ser em outro sexo, mas a situação vai acontecer, a mesma coisa que levou ele ao suicídio vai acontecer. É aí que ele vai ver se venceu ou não, se aquela preparação no plano espiritual, porque lá ele tem toda a ajuda do plano espiritual, todo o apoio. Vai, meu irmão, vai, reencarna, que dessa vez você vai vencer, dessa vez você vai sair vitorioso. E às vezes fracassa. Tem casos de espíritos que por 8 ou 10 vezes de reencarnações sucessivas provocaram o seu suicídio. Vários casos. O Chico está cheio de casos sobre isso, contando casos semelhantes nos seus livros, nos seus atendimentos, nos auxílios que Emmanuel e André Luiz davam a ele. Cheio de exemplos nesse sentido. Mas uma coisa é a verdade que a doutrina espírita nos traz. Na época de Kardec, quando o Livro dos Espíritos, em meados do século XIX, em 1857, isso deve ter acontecido em 59, e muitos de vocês sabem, conhecem essa história. Uma pessoa desgraçada, infeliz da vida, colocou na ideia que ia se suicidar. E atravessando uma daquelas pontes que passa o rio Sena, na Grande-Paris, se debruça para se jogar ao rio, quando vê ao lado um livro aberto. Era o Livro dos Espíritos. Ele para ler a introdução do Livro dos Espíritos, que muitos dizem que não serve para nada, né? Aliás, eu recomendo para aqueles que não gostam de ler, porque quando a gente dá o Livro dos Espíritos, a primeira coisa que a pessoa faz é ver o tamanho do livro, né? Ih, esse livro é grosso, né? Bom, se você não gosta de ler, leia apenas a introdução, pequenininha. A introdução de estudo ali. Se você se interessar, vai continuar, não vai parar mais.
A introdução é a alma desse livro, do Evangelho e do Livro dos Espíritos, principalmente do Livro dos Espíritos. E a pessoa, quando começou a folhear, envergonhada, retorna para casa. Quantos suicídios esse livro deve ter evitado, hein, gente? Só aí já está o mérito de Kardec. Não vou falar nem do resto, só vou falar disso. De quantos suicídios esse livro evitou, não só em Paris, mas em todo o planeta onde ele foi editado. Por isso, gente, que a gente deve agradecer muito o fato de estarmos aqui numa casa espírita, conhecer a doutrina espírita, a verdadeira vida, a vida espiritual, e saber que os sofrimentos que temos ou que porventura teremos, porque esse mundo é de provas e expiações, não virão por acaso. Não virão. As decepções, as desgraças, os problemas de saúde, financeiros, perda, entre aspas, de entes queridos, porque a gente não perde ninguém. Tudo isso é para testar, valorizar aquilo que você lá atrás tinha em excesso, mas não soube aproveitar. Debochava, ridicularizava, humilhava, pisava. Agora o papel é outro, é inverso. E você saberá suportar? Agora você está em outro papel. A doutrina nos dá tudo isso, gente. Tudo isso. Então hoje, se a gente puder lembrar, quando a gente for dormir, pensar nesses amigos que nós temos que se suicidaram. Que eles sejam amparados pelo manto amoroso de Jesus. Principalmente eles, que estão numa situação tão aflita e difícil. E se pudermos ajudar pelas nossas preces, vamos fazer, pensando em cada um, mentalizando o amor que nós temos por ele. Que com certeza essa vibração de amor e carinho vai chegar até ele e vai, de uma maneira ou de outra, atenuar o seu sofrimento, como um gole d'água para aquele que está no deserto morrendo de sede. Muita paz a todos e que possamos retornar aos nossos lares com saúde e segurança. Muita paz a todos.